então quem assistir depois, né? Exatamente, todo mundo te assistir aí. Caraca, e pior que a gente já tá quase terminando o podcast Já tá. e tinha um monte de coisa pra falar, né? Tinha. Você vai ter que Tem nos muita dar o Quando prazer. você falou que era 1 hora só, eu falei... Uma hora é muito pouco. Não, se você nos der o prazer, poxa, de uma outra vez vai ser maravilhoso, Não, ainda mais. tudo bem, é só marcar. Aham, maravilha, ainda mais com. Eu quero chamar também o Gustavo. Eu vi o Gustavo, lá tem até foto em casa com ele. O Gustavo eu gosto muito dele, a gente se identificou. Quando eu vi o Gustavo a primeira vez que eu conheci ele, eu me vi nele quando eu era criança da idade dele, sabe? Parece que eu me transportei para ele, ele se transportou para mim. A gente se identificou assim de uma maneira e foi muito engraçado porque ele chegou lá na primeira vez, ele falou, eu quero cantar, né? Ele não tocava nada ainda, né? Só com um violãozinho de madeira, né? Então eu quero cantar, né? Daí eu falei, o que você quer cantar? Ele falou, acho que foi Yellow Submarine. Foi Yellow Submarine. Eu falei, acho que foi uma música assim, letra meio fácil. Aí eu falei, tá bom, né? Aí eu deixei ele cantar, fiquei perto tocando violão e fiquei ali, qualquer coisa eu entrava junto, né? Aí ele falou, eu quero cantar mais uma. Você quer cantar mais uma? O que você quer cantar? With a little help for my friends. Eu falei, sério? Aí eu puxei o amplificador assim, sentei perto dele, o microfone estava abaixo. Falei, bom, vou ficar aqui, né? Se ele errar ou esquecer, eu canto junto, né? Porque eu me enrolei na letra E ele lembrou tudo. O menino é fera. E recentemente ele conheceu o Paul McCartney, né? Foi lá em Florianópolis? Ou foi aqui em São Paulo? Não, foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. Ele foi no hotel, ele acho que deu uma palheta, né? Ele deu uma palheta. Foi 2 dias. Eu fiquei sabendo hoje também. Ele foi nos 2 dias no hotel. Ele tem uma guitarra igual aquela Gibson do Paul, toda pintadinha. Ele tem uma igualzinha. E ele é canhoto também, né? Caramba, olha aí, até nisso. Não, ele começou a aprender canhoto por causa do Paul. Fantástico. Eu queria aqui só agradecer a todo mundo que assistiu a gente, né? Ó, a Cris Franco, Jussara, Chitão do Carmo, Ana Lúcia, Doroteia Messias, minha mãe, Hélio Rodrigues. Aqui, ó, o Gustavo, não sei se é a mãe ou o pai dele que tá assistindo aqui pelo canal oficial dele, mas Pode eles ser. mandaram mensagem. Pode aqui, ó, ser. S. Dutra, Leonardo. Então, gente, muito obrigado aí, viu? E todo mundo te elogiando, hein? Muito, muito bom aqui, ó. Família grande. Um dos maiores e mais influentes fãs de Beatles do mundo. Malagoli é uma lenda. É uma É lenda. uma lenda Com aqui, ó. certeza. Marca um ícone da história nacional relacionada aos Beatles, que a família do Gustavo colocou aqui. Aqui, ó, o Chitão, Marco Antônio é uma lenda. Boa, pessoal. Espero que vocês tenham se inscrito aí. Já vi que aumentou aqui o número, hein? Muito obrigado. Então, fantástico. Cara, olha o tipo de experiência e oportunidade que o inglês pode te dar. Exatamente, Entendeu? coisa de louco. Você acredita que a sua vida teria sido diferente se você não falasse inglês? Eu acho que sim, porque eu tive muitas oportunidades, inclusive, como eu falei, eu comecei a trabalhar com auditoria, né? E quando eu entrei, eu era trainee. Aí veio um sócio para o Brasil, que ele não falava em português, só falava inglês. E aí no segundo dia ele quebrou o braço. Então eu precisava de alguém para assessorar ele. E aí foram me chamar e eu fiquei assessorando ele. Aí o que aconteceu? Eu tinha todos os privilégios, porque eu entrava a hora que ele entrava e saía a hora que ele saía. Ele chegava 10h30, 11 horas, era a hora que eu tinha que chegar. Ele ia embora meio-dia, voltava às 4 da tarde quando voltava, então às vezes... Então assim, e tudo que ele precisava ele me procurava. E numa dessas eu tive acesso a uma série de documentos em inglês que era só para os sócios, não era para os trainees como eu. E aí eu peguei esses documentos e consegui, por meio deles, fazer um trabalho melhor, né? Então, às vezes eu ia trabalhar com o sênior me dava um trabalho para eu fazer em campo, e eu conseguia fazer exatamente o que ele queria, num tempo rápido e certinho. E ele falava assim, pô, mas você não aprendeu isso no curso, como que você fez, né? Eu falava, eu já sabia. Só. Então, eu consegui, por causa do inglês, eu consegui muita coisa. Tem que Conheci aproveitar as muita gente, oportunidades. além dos Beatles, eu tive com a Yoko,
Eu tive com a Cynthia, a primeira mulher do John. Conheci o John Forget, do Creedence. Mamas and the Papas, o John Phillips. Johnny Rivers. E não é só conhecer, né? Se conectar. Porque deve ser muito frustrante você falar assim, eu conheci fulano. Mas como é que foi? Não conseguiu conversar. Sabe? Fica aquela história sem sal, né? Porque se você não falasse inglês, talvez a sua história não fosse tão interessante igual Teve um foi. cara, o Roy Cicala, que foi engenheiro de som do John Lennon. Eu conheci ele, veio pro Brasil. Ele casou com uma brasileira, adotaram uma menina, e ela pegou a menina e veio pro Brasil, fugiu dele. Aí ele veio atrás dela. Aí chegou aqui, ele veio me procurar. Porque ele já tinha ouvido falar de mim, entendeu? E a gente ficou muito amigo, assim, né? Caramba! Que loucura isso. Eu fui uma vez, eu estava numa convenção de Beatles em Los Angeles, e o irmão do Paul McCartney estava lá. Aí eu falei para ele, olha, eu tava um tumulto e tal, eu falei, eu queria conversar com você, né? Fazer uma entrevista e tal. Ele falou assim, meu apartamento é tal, né? No mesmo, tava tudo num hotel, também tava lá. Meu apartamento é tal, vai lá tal hora. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui, né? Cheguei lá, ele me recebeu e tal, aí ele pegou um caderno assim, abriu, olhou, falou assim, Marco Antônio Malagoli, você tem uma loja na Faria Lima assim, teu telefone de casa é esse, teu telefone não sei o que é esse. Tá tudo aqui, é você, sou eu. Então, tá bom. Aí ele falou assim, meu irmão pediu para quando eu te encontrasse para te tratar como um fã especial. Aí eu falei, obrigado, né? Depois você agradece a ele. Aí eu fiquei conversando com ele assim, e de repente eu falei, peraí, ele só tem um irmão, que é o Paul McCartney. E o Paul passou recomendação para ele, para quando... Caramba! Que show! E antes da gente encerrar, a gente fazer a nossa pergunta de encerramento, né? Só pra falar, eu vim subindo o elevador, né? Com você, e aí falei assim, essa minha camiseta aqui, primeira camiseta dos Beatles, né? Comprei em 2012, ou seja, há 12 anos atrás. Aí, você falou, essa camiseta aí, de quanto foi? De 1994. Desde 94 ele tem essa camiseta. É da época do Anthology, ela é do Anthology 2. Lançaram o Anthology 2. E meu querido Carlos, encerre aí, por favor, com a nossa pergunta. Então, Marco, geralmente não, todos os nossos episódios, nós fazemos uma pergunta reflexiva, que no caso é, que mensagem você deixaria para alguém que ainda não fala inglês? Tenta aprender inglês porque vai te ajudar muito na vida, né? É muito importante. Como eu disse, o mundo daqui a um tempo, quem não tiver inglês não vai conseguir viver. Eu ouvia isso desde criança, né? Mas eu já tinha a minha inclinação. Mas do jeito que o mundo está caminhando, está indo cada vez, né, Rápido. mais pro buraco.